Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Como é que está seu coração aí, meu irmão? O meu está batendo forte. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Que presença maravilhosa, gloriosa do Senhor. A gente enche ainda mais de temor, né? Eu me considero um grande privilegiado por estar nessa noite compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E já vem um temor, aí Deus vem sobre um ambiente. Aí o temor aumenta mais, a responsabilidade aumenta mais. Mas nós estamos escondidos nele. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Saca a sua espada aí em Romanos capítulo 8. Romanos 8 a gente não pode ler o texto inteiro, né? Porque tem tanto assunto. Separei aqui alguns versículos para a gente trazer. O tema da palavra dessa noite é o propósito eterno de Deus. Você já recebeu o que você veio buscar nessa noite? Você já deu o que você veio dar essa noite? Adoração àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E de geração em geração Ele é Deus. Aleluia. Irmãos, que tremenda a palavra de Deus. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu nunca precisei na minha vida de uma pessoa falar assim: ó, você tem que ler a Bíblia. Nunca, nunca, nunca. Aliás, eu comecei a ler sozinho, né? Impelido pelo Espírito Santo. E eu sabia que até o final dela, não alguma coisa ia mudar na minha vida, mas tudo ia mudar. E mudou e tem mudado cada vez mais. A partir do verso 19. Romanos capítulo 8. Verso 19. Nós vamos ler até o... Vamos ler. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? Fala, Adão, influenciado pela serpente antiga. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, fala geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Fala, nós também gememos. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 26. Pulei para o 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alô, Espírito Santo geme. Você que já chegou, fala assim comigo: a criação geme. Nós também gememos. E o Espírito Santo geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Eu estava ali no fundo, né? E o Espírito Santo começou a gemer dentro de mim. Eu falei: ô Senhor, me dá a graça de pregar essa palavra hoje, debaixo da unção do Senhor. Ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Como é que começa aquela canção? Esconda-me em...
Oh, meu irmão, que coisa mais linda, maravilhosa, está escondido no Senhor, na sombra do Eterno, na sombra do Onipotente. O propósito eterno de Deus, ele passa pela salvação. Glória a Deus. Eu preciso ser salvo, preciso ter um encontro com Jesus. Nós temos que ter claramente em nossas mentes que a salvação não é o propósito em si. Fala para o seu irmão, meu irmão, entenda isso. A salvação não é um propósito em si, mas é um meio para Deus realizar em nós e através de nós os seus objetivos de valor eterno. Temos que ter conhecimento da glória que há no propósito do Senhor. Sabendo disso, todo o meu trabalho, todas as minhas metas, os meus objetivos, todo o meu foco, toda a minha diligência são voltados para atingir este propósito. Não haverá prioridade maior na minha vida. A visão que o Pai plantar no meu coração é que vai me consumir dia a dia, até que Ele volte. Tudo que nós fizermos, irmãos, ele só terá um valor eterno na medida em que cooperar com o propósito de Deus. Vamos repetir isso? Tudo que fizermos só terá o valor eterno na medida em que cooperarmos com o propósito de Deus. Propósito original de Deus, vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Obrigado, Alex, pela água. Glória a Deus. Gênesis está bem lá no comecinho da Bíblia, viu? Bem lá no Gênesis mesmo. Capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Fala, nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Só eu agora. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, eu tenho um esboço aqui, mas eu fico assim, né? Oh, glória! Quem prega sabe o que eu estou sentindo. A intenção de Deus, irmãos, a intenção original era criar o quê? Uma grande família, a sua imagem e a sua semelhança, e encher a terra e sujeitar a terra. Quando Adão recebeu essa missão, né? Antes de criar a Eva, ele deu nome a todos os animais. E é interessante hoje, né? Se você chegar diante de um leão hoje, ou de uma leoa, ou de um rinoceronte, e você chegar diante dele assim e dar uma ordem para ele, o que pode acontecer? A melhor chance de acontecer é você ser devorado. Mas por que Adão não era devorado? Fala assim, porque Adão estava debaixo da sombra do Onipotente. Filhos que enchessem essa terra, reproduzindo a imagem do Pai. Como cada ser se reproduziria conforme a sua espécie? Girafa dava girafa, rinoceronte, rinoceronte. Eles haviam feitos dessa forma, assim os filhos o seriam também, ou seja, os filhos de Adão e Eva, toda geração seria feito à imagem e semelhança do Pai. Para ganhar tempo, nós sabemos o que acontece em seguida. Amém? Todo mundo conhece a história? O homem cai em pecado.
e desobedece à vontade manifesta do Criador. Com a queda, Adão sai. Repita isso para você gravar. Adão sai da sombra do Onipotente. Ele expõe toda a criação à vaidade, à corrupção, ao desvirtuamento. Adão sai do propósito. Por meio dele, o homem se tornou culpado. Amém? Que a gente acabou de ler. Se tornou culpado e alvo da ira de Deus. Merecedor de um castigo eterno. Expulso da presença de Deus e sem comunhão com Ele. O salário do pecado é a morte. Mas houve uma consequência ainda maior, ainda pior. O problema não foi apenas que o homem se tornou culpado diante de Deus, mas também a sua própria natureza. Ela se estragou, ela se corrompeu. O homem perde a imagem de Deus, torna-se uma outra criatura. Não era mais o mesmo homem, era um homem morto para Deus, inútil para cumprir o seu propósito. Já sabemos que cada ser se reproduz segundo a sua própria espécie. Portanto, Adão se corrompeu. Toda a dependência, toda a descendência ficou arruinada. Você que gosta de anotar, Gênesis capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 12. Bom, você consegue imaginar isso? O homem tinha tudo. A imortalidade, a presença. E ele perdeu tudo. Deus tinha um plano B para essa situação? Sabe? Quem acha que sim, levanta a mão. Deus tinha um plano B? Como fica o propósito de Deus agora? Eu gosto que as pessoas que me ouvem, que ouvem a palavra de Deus, ela começa a pensar. Não apenas amém, 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 mas pensar, refletir. Embora o pecado tenha entrado na humanidade e toda a corrupção do gênero humano, ela tenha se multiplicado, Deus não mudou o seu propósito inicial. Deus não tem um plano B. É o plano J. Aleluia! Quem pegou aí, dá um glória. Deus não tinha diversos planos, nem muitos propósitos. Não criou um novo alvo, nem abriu mão do que queria desde o princípio. Através de Jesus Cristo, seu plano J. A história da humanidade é reescrita e seu propósito reestabelecido. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Saiu, que não está no esboço não. Irmãos, essa passagem ela é muito difícil de entender. Se você não pegar de primeira, vai na sua casa e lê umas 50 vezes 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 45. Você sabe quantas vezes, sabe o que a psicologia fala? Que cada informação que você recebe, sabe quantas vezes você precisa ouvir essa informação para você internalizá-la? De 33 a 35 vezes. Porque você só consegue pegar 3% do que você ouve. Por isso que é importante, ouvir e escrever. A sua capacidade aumenta para 6%. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, foi feito alma vivente. Quem está comigo? Amém. O último Adão, quem é o último Adão?
O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Senhor, é do céu. Qual o terreno? Também são os terrestres. O qual celestial? Também os celestiais. Pelo nascimento natural da carne e do sangue, nós pertencemos à raça de Adão, estragada e inútil. Mas pelo novo nascimento, nos tornamos participantes da raça celestial. Amém. Glória a Deus. 2 améns. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 7. Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. Sempre fez a vontade do Pai. João 4, 34. E em tudo lhe agradou. João 8, 29. Foi obediente até a morte. Filipenses 2, 8. Todo homem que crê naquele que o Pai enviou. João 6, 29. Quais são as consequências disso? Vamos lá? Nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Quem já negou a si mesmo e tomou a sua cruz aí? Mateus 16, 24. Perde a sua vida. Mateus 16, 25. Recebe o senhorio de Jesus Cristo. Romanos 10, 9. Se batiza com Jesus Cristo. Marcos 16, 16. Se torna uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Uma passagem tremenda, maravilhosa. Recebe a natureza de Deus. 2 Pedro 1,4. E recebe a imagem daquele que o criou. Eu acho que você não entendeu. Amém, glória a Deus. Colossenses 3,10. Recebe a imagem daquele que o criou. Amém, glória a Deus. Alguns já estão entendendo? Toda a glória do plano de Deus havia se perdido no pecado, mas Deus Pai não desistiu. Qual é a sua esperança? Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Posso continuar? Amém. No livro de Hebreus, capítulo 1, os versos 1, 2 e 3, tem uma passagem poderosa. Não se preocupe, eu estou lendo, mas daqui a pouco eu vou explicar, tá? No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Oh, meus irmãos, o dia que o Espírito Santo de Deus falou isso comigo, acho que eu saí correndo dentro de casa assim, fiquei, meu Deus. Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória. Irmão, enche o seu pulmão de ar agora. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Amém. Glória a Deus. Tem alguns que não entenderam ainda. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa expressão, irmãos, de Hebreus, Cristo
é a imagem perfeita, é a expressão exata do seu ser. Que resgate maravilhoso! Que estaria em definitivo se não fosse o propósito eterno do Pai de nos tornarmos a imagem e a semelhança, assim como o Filho. O alvo do propósito eterno de Deus é o que nos tornaremos. Imagem e semelhança de Cristo. João entendeu muito bem isso. O Espírito Santo de Deus cochichou para o Paulinho, né? 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. Porque assim como é, o veremos. E agora eu vejo em parte, mas então eu verei face a face. E aí eu serei verdadeiramente conhecido. Parafraseando o apóstolo Paulo. Romanos 8, 29. Quem deixou aberto em Romanos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Jesus é quem? O unigênito do Pai. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. É a nossa direção. Ele é o caminho que vai nos levar de volta ao Pai. Note que o propósito de Deus é sermos imagem e semelhança. É para nós manifestarmos a sua vida aqui na terra. A igreja, ou seja, nós. A igreja é o meio pelo qual serão unidos céus e terra para louvor da sua glória. Muitos filhos, uma família feita à semelhança do seu Filho. Qual é o propósito original de Deus lá em Gênesis? Irmã Antônio? Qual que é? Encher a terra de pessoas à sua imagem e semelhança. Eu acho que alguns não entenderam. A igreja, repete comigo, é o meio pelo qual serão unidos céus e terra. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Todo mundo sabe disso. Quando Jacó se encontrou em Betel, ele teve uma visão de céus e terra se encontrando. O que significa Betel? Lá no hebraico. Qual que é a tradução de Betel? Casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Gênesis 28, 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quem está pegando aí? O Espírito Santo de Deus está falando com você? Em Mateus 17, Jesus se transfigura diante de seus discípulos. Ele pega ali Pedro, Tiago e João e pergunta: a terra subiu ou o céu desceu ali no Monte da Transfiguração? O céu desceu, ué. Hã? O céu desceu.
A terra subiu ou o céu desceu? O céu desceu. Céus e terra se encontraram numa realidade, num desejo que está no coração do Pai. Efésios capítulo 1. Corre lá, irmão, corre lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pula para o 10 agora. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Fala todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, convenhamos, é difícil acreditar nisso. É difícil. Nós somos o que hoje? 7 bilhões de habitantes na face da terra, com uma projeção para 8 bilhões 2050, se eu não me engano. Como que nós estamos vendo a escalada da violência hoje? A escalada das drogas, da prostituição, dos roubos, tudo de ruim, da corrupção. Mas a palavra de Deus está dizendo que tudo vai ser restaurado. Não vai dar tempo de eu falar o que eu queria falar aqui sobre um outro aspecto, né? Que a gente entraria na glória, não na glória do céu, a glória aqui na terra, para reinarmos. Sabe, irmãos, Deus tem nos chamado para essa hora. Vamos ler mais um versículo. Atos 3, 21. Atos capítulo 3, verso 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o início. Irmãos, na nossa mente às vezes, ou sempre, pode vir isso, né? Deus vai resgatar a sua igreja, amém, glória a Deus. Mas Ele aqui tem falado pelos seus profetas, pelos santos, de estudo em estudo, que Ele vai restaurar tudo. No ano de 1997, Deus falou que restauraria as artes no Brasil e no mundo. Eu estava lá, eu ouvi, eu participei e participo do movimento que a gente tem visto. Talvez você não esteja atento a isso, mas observe quantos filmes estão sendo feitos em Hollywood, quantas produções têm sido feitas, quantos artistas têm se convertido, têm dedicado as suas artes para glorificar ao Senhor. Traficante pode converter? Pode, pastor Rony? Traficante pode converter? Aleluia, graças a Deus. Para isso, meus irmãos, por isso toda a criação geme, como nós lemos lá em Romanos 8,19. Sabe o que eles estão aguardando, Roger, Jailton, Arlete, os irmãos?
O que a criação está aguardando? Você se manifestar. Você falar. Fale-me de Cristo. Anuncie para a minha salvação. Fale-me de Jesus. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu não me satisfaço nas coisas que eu tenho. Eu não me satisfaço naquilo que eu sou. Eu tenho um vazio enorme dentro do meu peito. Eu não peco por mim mesmo, mas estou sujeito por aquele que me sujeitou. É o que o seu colega está dizendo. De escola, de faculdade, de creche, de trabalho. Ele está dizendo isso, ele está gemendo para que você se manifeste, meu irmão. E para isso, nós temos que sair das quatro paredes e anunciar. Nós temos que manifestar ao mundo. Nós temos que mover da nossa religiosidade engessada, lançar fora o medo, a covardia, a timidez, um monte de desculpas que a gente dá para não pregar o Evangelho. A restauração de todas as coisas aqui na terra vai acontecer, meu irmão. E a pergunta que eu te faço nessa noite: Deus pode contar contigo? Amém. Vamos ficar de pé.